No céu, os olhos do rei, na terra, a morada dos milagres. No coração, um Obá muito amado. O samba é a obra de hoje, vai para 2012, Mocidade Alegre, Oju Obá. Na semana que Jorge Amado faria aniversário, é claro que não podia faltar uma obra dele. Dessa vez, Tenda dos Milagres, a base do enredo da Mocidade Alegre para 2012, desenvolvido pelo carnavalesco Sidney França, que vai nos contar essa história. Com a palavra, o carnavalesco. Olá, Cláudio. Olá, amigos do Faixa Amarela. Para mim é uma honra, uma alegria muito grande poder falar com vocês sobre um enredo tão especial na minha trajetória, que é o Oju Obá, e principalmente nesse contexto de ser um enredo de inspiração literária. Primeiro porque eu sou um leitor voraz, eu sou apaixonado por livros, por leitura, por literatura, em especial literatura brasileira. Jorge Amado, que sempre traduziu tão bem os anseios, os sentimentos desse povo misturado, desse povo pardo, né? A mistura de raças. E esse caldo todo me atrai muito. Então foi uma alegria muito grande na época, né, em 2011 para 2012, propor e principalmente ver chegar à Avenida Oju Obá, esse enredo tão especial. E também é interessante dizer que eu vejo a escola de samba como um organismo muito potente ao assumir a voz da cultura popular para reverberar ideias, conceitos, e também usando de uma outra dimensão de tempo e espaço para transmitir um conteúdo como é o conteúdo que nós encontramos em Tenda dos Milagres, né? Que fala muito sobre injustiça social, sobre pluralidade cultural, diversidade religiosa, enfim, são temas tão densos, tão sociais, né, no sentido de entender o funcionamento do Brasil e ver como isso tudo gera um grande desfile de escola de samba, onde a alegria e a catarse trazem esses temas com mais leveza, mas com igual importância e densidade. Então é realmente um enredo muito especial na minha trajetória por uma série de questões. Também é importante dizer que não foi de cara que a diretoria acolheu a proposta, até porque a Mocidade Alegre vinha de uma série de enredos bem-sucedidos, diga-se de passagem, né, de característica abstrata, enredos lúdicos, fantasiosos, porém eu quis dar uma guinada, eu quis mudar um pouco a cara do Carnaval da Mocidade Alegre e acho que consegui nesse sentido. Vale lembrar também que em 2011 o Brasil se preparava para poder celebrar o centenário de Jorge Amado, né? Então eu tive contato com essas informações de como o meio cultural estava se preparando para comemorar o centenário de um dos seus maiores gênios da literatura, e eu entendi que a escola também poderia embarcar nessa efeméride, né? Nesse ano de celebração. Só que quando eu comecei a digerir a ideia de Jorge Amado como carnaval para a Mocidade Alegre, eu lembrei que em 88 o Vai-Vai tinha conquistado o tricampeonato justamente falando de Jorge Amado, né? E aí eu escolhi ir por uma outra vertente. Então a ideia passou a ser não falar dele enquanto figura social, cultural, humana de grande importância, claro, de grande relevância para todos nós, marcou de uma maneira imensa e eterna a história desse país com a sua obra, mas a minha ideia era utilizar de uma obra dele, então eu passei a pesquisar e eu encontrei um vídeo em que ele falava sobre a predileção por Tenda dos Milagres por uma série de questões. Enfim, eu não vou me lembrar agora, eu não vou me recordar agora o contexto da entrevista, mas ele deixava muito clara a importância de Tenda dos Milagres para poder resumir a visão crítica que ele tinha a respeito da sociedade perante desigualdades, perante intolerância e uma série de outras questões que, na visão dele, e uma visão excelente, muito cristalina, impedia o Brasil de progredir. Então, quando eu passei a entender Tenda dos Milagres, eu comecei a decodificar como aquela obra poderia ser carnavalizada. E aí foi um assombro, né?
Primeiro, que o personagem central, a figura central de Tenda dos Milagres é Pedro Arcanjo, o próprio Ojobá, né, que dá título a ideia, né, da narrativa do livro Tenda dos Milagres. Então Ojobá é os olhos do rei Xangô. E Pedro Arcanjo, ele tomava a narrativa de uma construção muito sofisticada em torno da figura simbólica de Xangô como orixá da justiça, para poder olhar por esse povo preto pobre e poder tratar de temas muito importantes, como injustiça social, como a pluralidade religiosa, como a diversidade cultural. E Pedro Arcanjo, ou Ojobá, esses olhos de Xangô em terra, ele também serviu no livro, na obra de Jorge Amado, como um grito retumbante contra o preconceito racial acima de tudo. Mas o trecho da obra, o trecho de Tenda dos Milagres, que foi o grande clique, que eu falei, meu Deus do céu, é uma missão, eu preciso transformar esse livro, essa obra, em carnaval, porque não só era uma homenagem a Jorge Amado, mas tem um trecho que eu vou ler agora para vocês, que ele não só traduz a importância de Jorge Amado, mas bate na minha alma, porque eu sou pardo, eu sou fruto da miscigenação desse país, e eu atuo no carnaval, que é uma festa pagã, que tem uma série de preconceitos embutidos no seu imaginário para a população em geral. E aí tem um momento do livro que Pedro Arcanjo, Ojobá, os olhos do rei Xangô, diz: há de nascer, há de crescer e de se misturar. Quanto mais misturado, melhor. Então, essa fala é tão potente, ela bateu em mim, e ali eu vi que era uma questão de honra, era uma missão, poder homenagear Jorge Amado, mas também poder exaltar o que é ser Brasil. Então ali era tudo muito iluminado, tudo muito rico, tudo muito valoroso. Então nesse momento da leitura é quando eu consegui fazer uma amarração muito sofisticada para poder falar de Tenda dos Milagres e homenagear o centenário de Jorge Amado. Falando do enredo e do desfile, já falando de tudo isso, eu escolhi o nome Ojobá para poder ter Pedro Arcanjo como fio condutor, né? E já usar a voz de Xangô, o orixá da justiça, da igualdade, enfim, da temperança pelo certo, pelo justo, para poder discursar sobre tudo aquilo que o desfile vislumbraria, né? Então, na minha visão, eu dividi o desfile, o enredo, enfim, em 5 partes. Primeiro, a evocação a Xangô, né? O próprio Ojobá se encarregaria de evocar o rei da justiça, o rei Xangô, para que olhasse por esse povo, e assim, num segundo momento, a gente falaria de justiça e igualdade racial, né? De justiça social e igualdade racial. Também a ideia era falar de uma Bahia libertária, igualitária, que representasse, através do Pelourinho, a força social da Bahia e do Brasil como um todo, né? Então o enredo ele tem muitos desdobramentos, mas todos eles muito conectados com a essência e a obra de Jorge Amado, obviamente, né? Por fim, eu escolhi como penúltimo tema a ode à miscigenação racial no Brasil. Eu achei que era momento também de exaltar a mistura de raças e fechava mostrando a consagração de Jorge Amado como um Obá de Xangô. Isso no terreiro de Mãe Senhora, no Ilê Axé Upoafonjá. Então, foi tudo muito incrível, foi tudo muito, muito mágico, como a minha verdade e o impacto pela releitura, porque eu já havia lido alguns anos atrás Tenda dos Milagres, mas eu fui ler em 2011 para construir esse enredo, como tudo isso junto gerou uma cristalina visão em mim de um carnaval marcante, de um carnaval épico, né? Claro que é muito pretensioso falar que realmente eu atingi o objetivo, mas se não para o carnaval e para a cultura do samba, com certeza para a Mocidade Alegre, que se viu muito orgulhosa dessa narrativa, da possibilidade de falar sobre o centenário
de um gênio brasileiro chamado Jorge Amado. Quero muito agradecer ao Sidney França ter aceito o nosso convite, ter falado tão bem sobre um enredo tão lindo e tão importante para ele, inclusive. Jorge Amado já foi homenageado pela Vai Vai em 1988, inclusive campeã, pelo Império Serrano em 1989 e em 2012 também pela Imperatriz Leopoldinense. Então você tem vários vídeos para poder assistir. O Samba e a Obra de hoje fica por aqui com o enredo de 2012 da Mocidade Alegre e Ojuobá. Vai lá no YouTube, assista, com certeza um outro olhar.